Afiliados estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho das primeiras crises da era da globalização, das crises que se propagaram, né? A crise asiática, a crise da Rússia. Vamos nos questionar como conter as crises. Será que é possível, né? Para a América Latina e seus desafios, é heterogênea a América Latina, né? As crises no sistema capitalista são recorrentes. Muitas resultam da superprodução, quando a produção excede a capacidade do consumo. Outras do subconsumo, quando o baixo poder aquisitivo do conjunto de consumidores impossibilita a compra das mercadorias produzidas. Excepcionalmente, as crises podem resultar da ação de grupos que controlam setores estratégicos da produção. Foi o caso da crise do petróleo de 1973. Em 1997, uma nova crise assustou o mundo, agora globalizado, chamada crise asiática. Por ter se iniciado nessa região, afetou imediatamente toda a economia mundial com uma velocidade nunca antes vista. Será ela o modelo das crises do atual mundo capitalista? Em uma economia globalizada, qualquer crise regional pode se tornar mundial. Como vimos, o desenvolvimento tecnológico no setor da informação e dos meios de transporte criou condições para o fortalecimento do setor financeiro. Num simples apertar de botão é possível deslocar milhões de dólares de um lugar para o outro, né? Para os investidores, isso significa a possibilidade de lucros rápidos, mas para as economias regionais pode significar graves problemas. O capital volátil não tem nenhum compromisso com a população ou com o país. Ao menor sinal de instabilidade, as aplicações são redistribuídas e os países mais frágeis perdem grandes somas de investimentos. Forma-se uma verdadeira bola de neve que atinge todas as economias com prejuízo maior para aquelas com menor capacidade de defesa, né? Em momentos de instabilidade, a tendência dos países ameaçados é aumentar a taxa de juros para pagar aos investidores internacionais para impedir a saída dos investimentos e, se possível, atrair outros. Em determinado momento, pode se tornar impossível ao país pagar os compromissos assumidos, gerando uma crise de confiança que afugentará os investidores de capital especulativo. A situação se torna insustentável com a quebra de empresas, desemprego, desvalorização monetária e propagação da crise para os mercados mundiais. Com pequenas variações, foi isso que ocorreu com o México em 1994, com vários países asiáticos em 1997 e com o Brasil em 1997 e 1999. A partir de julho de 1997, surgiram indícios de que nem tudo ia bem com os tigres asiáticos, que tinham conhecido um vertiginoso crescimento econômico nos 20 anos anteriores. Em países como Tailândia, Indonésia, Filipinas e Malásia, vieram à tona dificuldades para equilibrar as contas externas, saldar dívidas de curto prazo e a situação difícil dos bancos ameaçados de não receber o dinheiro de volta emprestado. O quadro levou investidores a substituírem suas aplicações e ações de empresas estabelecidas nesses mercados por moedas de economias fortes, como a norte-americana. Isso provocou a queda do valor das ações nas bolsas e a desvalorização das moedas locais. Uma onda inflacionária tomou conta desses países. A desvalorização monetária tem um duplo efeito. De um lado, favorece as exportações, já que as mercadorias ficam mais baratas no mercado internacional. De outro, provoca a recessão, já que encarece as importações, aumenta a dívida em moeda estrangeira, quebra empresas e provoca desemprego. A crise dos tigres asiáticos se alastrou rapidamente. Em outubro de 97, atingiu Hong Kong e chegou ao Brasil. Para impedir a fuga de capitais, os juros foram elevados e, para impedir a desvalorização do real, o Banco Central vendeu em poucos dias 9 bilhões de dólares de suas reservas cambiais. Os juros elevados, se por um lado atraem o capital estrangeiro, por outro paralisam os investimentos na economia. As contas dos governos ficam ainda mais vulneráveis, pois se amplia o desequilíbrio orçamentário, já que as dívidas do Estado precisam ser pagas com juros altos. O resultado inevitável é a recessão. Para os países ricos, a instabilidade não interessa porque diminui suas exportações, além de comprometer seus capitais investidos na região em crise. Por isso, o Fundo Monetário Internacional, FMI, organizou o socorro aos países da Ásia, concedendo empréstimos para equilibrar as finanças dos países atingidos. Apesar disso, a crise se alastrou ainda mais e até a economia do Japão, a segunda do mundo, foi atingida. Com a crise japonesa, a Bolsa de Nova York se desestabilizou, repercutindo em todas as bolsas do planeta. Na Rússia, a situação econômica do país era calamitosa. A indústria sucateada, a arrecadação de impostos suficiente e a sonegação brutal. Para tentar segurar o capital estrangeiro, o governo elevou a taxa de juros para 60% ao ano. Aqui no Brasil, o Fernando Henrique levou na época para 45%, né? Uma das mais altas do mundo, mas, com medo de levar um calote, os investidores reagiram desconfiados. Os Estados Unidos tentaram socorrer o país, promovendo por meio do FMI um pacote de ajuda de 22 bilhões de dólares. Em vão. Em agosto, a economia russa desabou, o presidente Boris Yeltsin declarou moratória, suspensão do pagamento da dívida externa das empresas privadas e da dívida interna do governo.
Ao mesmo tempo, o rublo, a moeda nacional, sofreu uma desvalorização de 75% em relação ao dólar. A crise russa repercutiu no mundo inteiro, deixando mais uma vez à nu a fragilidade e a instabilidade do mundo globalizado. Até o dólar canadense foi desvalorizado, atingindo a menor cotação em 140 anos. A desconfiança atingiu novamente os investimentos feitos no Brasil, que começou a perder divisas em ritmo acelerado. Em janeiro de 1999, o governo brasileiro foi obrigado a liberar o câmbio e a assistir à desvalorização do real, com enormes consequências em toda a vida econômica e política do país. A crise asiática fez crescer a consciência de que é preciso conter o efeito destruidor do capital especulativo. Sem regulamentação eficiente, ele pode provocar uma crise mundial de vastas proporções. Os países mais ricos não têm interesse numa desestabilização mundial do sistema globalizado. Aparentemente, a crise beneficia suas economias porque leva os investidores a fugirem dos mercados de risco e a buscarem a segurança do investimento em títulos, como os do Tesouro dos Estados Unidos. Em contrapartida, pode entorpecer o consumo mundial, provocando uma grande recessão. Isso explica porque os países ricos, em especial os Estados Unidos, têm mobilizado o socorro o mais rápido possível aos países ameaçados. Em 1994, por exemplo, o FMI, do qual os Estados Unidos são o principal contribuinte, destinou 50 bilhões de dólares ao México, propiciando sua recuperação econômica. Mas isso não basta, é preciso adotar medidas globais capazes de controlar os excessos da mundialização, especialmente a ação dos capitais especulativos. Uma dessas medidas já vem sendo discutida entre os países pobres e emergentes, mas encontra resistência entre os mais ricos. É a chamada taxa Tobin, uma espécie de imposto a ser cobrado sobre os capitais especulativos que circulam de país para país, a taxação de grandes fortunas. Os recursos obtidos com a nova taxa seriam investidos em programas de ajuda aos países pobres. A América Latina não apenas é heterogênea, como os países grandes são muito diferentes entre si. O México encontrou o caminho do desenvolvimento ao auxiliar os Estados Unidos numa área de livre comércio, NAFTA. Mais industrializado, o Brasil adota uma política de desenvolvimento autônoma e com limites à abertura da economia. A Argentina uniu-se ao Brasil via Mercosul. Com PIB diminuto, o Chile está no time dos países sérios, devido ao dinamismo de sua economia, que em 2003 deverá crescer cerca de 5%, que cresceu, provavelmente, segundo alguns analistas. O México teve um crescimento médio de 2,7% ao ano entre 1990 e 1999, mas chegou a 7% em 2000. Nos anos seguintes, porém, a expansão foi menor. A causa é o desaquecimento da economia dos Estados Unidos, deixando de quase 90% das exportações mexicanas. No Brasil, a retração forçada pelo racionamento de energia em 2001 fez o PIB crescer apenas 1,5% naquele ano. A Argentina, por sua vez, teve entre 1990 e 1999 um dos índices mais altos de crescimento na região, 4,9% em média ao ano, contra 7,2% do Chile, 2,4% do Brasil e 2,7% do México. A partir de 2001, porém, sua economia mergulhou na pior crise da história. Em 2002, o PIB argentino teve uma queda de mais de 10%, o desemprego ultrapassou os 20%. Segundo os dados oficiais, em 2003, 57,5% da população de 37 milhões de habitantes, 19,7 milhões de pessoas eram pobres. Em janeiro de 2003, contudo, o pior parecia ter passado. A indústria começou a dar sinais de recuperação, a hiperinflação que todos temiam não aconteceu e o FMI concedeu ao país um empréstimo de 16 bilhões de dólares. Como resultado, a expectativa para o PIB era uma taxa de crescimento em torno de 4% em 2003. Na década passada, os países latino-americanos mais importantes, na década passada aqui está falando da década de 90, e muitos dos menores adotaram o modelo dominante do primeiro mundo, abriram a economia, privatizaram empresas estatais e trataram de atrair capitais. Apesar do pessimismo atual, a economia da região cresceu 3 vezes mais do que nos anos 80, a chamada década perdida pela América Latina, e recebeu investimentos superiores aos dos 20 anos anteriores. Mas ainda estava meio caminho quando a economia mundial começou a perder impulso a partir de 2001. A geração de emprego foi pequena e o desemprego cresceu em quase todos os países. Ainda estão para ser superados os enormes bolsões de miséria, o escasso desenvolvimento em tecnologia, a baixa competitividade e a violência social crescente. Essa é uma matéria da Veja de 29 de agosto de 2001. Os dados foram atualizados na época do livro. Fonte Raul Just Lores, Os Quatro Amigos. Até pouco tempo atrás, a América Latina era tratada em estudos de organismos internacionais como se fosse um bloco homogêneo de países. Mais recentemente, alguns analistas perceberam que 4 nações vêm se destacando do restante pela força de sua economia: México, Brasil, Chile e Argentina.
Em 2000, as riquezas produzidas pelos 4 países representavam 78% do PIB total da América Latina. Entretanto, o fato de se constituírem nas economias mais fortes da região não significa que não enfrentem graves problemas econômicos e sociais em seus respectivos territórios. Pelo contrário, do ponto de vista da distribuição de renda, por exemplo, o Brasil apresenta um perfil que o coloca entre as nações mais atrasadas do planeta. Em artigo publicado em 1998, Nancy Birdsall, ex-vice-presidente executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, afirmava que o Brasil é provavelmente o país mais desigual do mundo. Na verdade, o desenvolvimento econômico e social de um país não pode ser medido apenas pelo tamanho do seu PIB. Atualmente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, utiliza o conceito de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, como critério de avaliação. O IDH é um indicador que mede a qualidade de vida da população de um país. É um número que varia de 0 a 1. Os países com melhor qualidade de vida têm IDH próximo de 1. Para calculá-lo, os técnicos consideram a renda per capita e outros indicadores como saúde e educação, além do PIB. Em 2002, o país da América Latina mais bem situado no cálculo do IDH da ONU foi a Argentina, classificada em 34º lugar no cômputo de todos os países. O Chile ficou em 38º lugar, o México em 54º e o Brasil em 73º, atrás do Uruguai, 40º, Colômbia, 68º e Venezuela, 69º. E hoje é o Chile que tem o melhor IDH junto com o Uruguai, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vídeos. Até a próxima.